Olá, meu nome é João Lins, sou psicólogo e nesse vídeo eu quero compartilhar com você 20 maneiras para você estudar de forma integral, ainda que você tenha um trabalho integral. Na primeira dica que eu quero compartilhar com você, é onde tudo começa, é você definir o que é prioridade para você. E com prioridade, com a ideia de prioridade, eu quero deixar claro para você que você definindo o seu porquê, por que você está fazendo o que você faz, por que você está fazendo a graduação que você está fazendo, por que você está trabalhando onde você está trabalhando, você tem muito mais vantagem em relação a quando você não tem isso definido. E definir o seu porquê é definir, de certa forma, o seu propósito. E a gente sabe que as pessoas que têm propósito definido são pessoas que trabalham com muito mais qualidade. Por quê? Porque quando a gente visualiza o nosso objetivo, quando a gente visualiza o final de uma tarefa, por exemplo, a gente tem muito mais energia e muito mais sinergia dentro daquilo que nos compõe para poder chegar para esse fim, para poder chegar até esse fim, até esse objetivo. E se você tem a sua convicção de que o seu propósito tem a ver, o seu propósito mesmo de vida tem a ver com o que você está fazendo na sua graduação, então é importante que você perceba o quanto é interessante, o quanto é rentável se você transformar essa atividade como atividade prioritária, certo? Então, prioridade, então definir a sua prioridade é exatamente alinhar aquilo que você tem como seu propósito e com aquilo que você está fazendo, né? Quando você junta o seu propósito com o que você está fazendo, você tem muito mais energia, você tem muito mais qualidade, muito mais produção, muito mais produtividade. E aqui, pensando na sua rotina acadêmica, por exemplo, você pode pensar a sua rotina de trabalho ou seu modelo de trabalho, o seu modelo de trabalhar a partir dos aspectos que a sua rotina de estudos está te apontando. Se você, por exemplo, programa seus horários de trabalho, por exemplo, alinhados com o programa de aulas que você tem, por exemplo, a gente pode pensar em um extremo para poder ficar mais claro. Se você está num curso onde você precisa fazer estágio, por exemplo, e você leva em consideração esse tempo do estágio, fica muito mais fácil de você administrar o seu trabalho, de você repensar horário de trabalho, repensar forma de trabalho, e eu vou te explicar um pouquinho mais na frente nesse vídeo como que a gente vai fazer isso, tá bom? Outra coisa é que é importante que você se alinhe a um empregador que valorize isso, né? Que valorize esse seu propósito, que valorize esse seu esforço de evolução, esse seu esforço de melhoramento, de aperfeiçoamento. Porque uma vez que você está escolhendo uma graduação, você está escolhendo, eu imagino, que seja porque você tem o desejo de trabalhar naquela área. Então você está se aperfeiçoando naquela área. E um empregador que consiga reconhecer o quanto que isso é valoroso, não só para você, mas para o seu trabalho, para a execução do seu serviço, isso vai te dar muito mais força no seu propósito, muito mais força na sua organização, muito mais qualidade no tempo que você tem, ainda que esse tempo seja um tempo reduzido, tá? E um último ponto aqui que eu quero trazer para você de reflexão do ponto de vista da prioridade é que se você não define a prioridade, se você não define aquilo que está alinhado ao seu propósito, você vai acabar tendo notas menores, você vai acabar tendo prejuízo na qualidade do seu currículo, por exemplo, ainda ou no seu histórico acadêmico, ainda que na nossa cultura não se fale tanto no currículo acadêmico para que haja uma colocação no mercado, para que haja uma qualificação. Na verdade, isso tem muito mais a ver com a tua qualidade mesmo de avaliação, né, e o teu histórico acadêmico, o teu fazer acadêmico, certo? Nesse segundo tópico, eu quero incentivar que você use calendário. Nós somos uma cultura altamente visual, né? Nós somos seres altamente visuais e ainda mais na nossa cultura atual, que é uma cultura da tecnologia, né? Então, essa cultura acaba incentivando que o nosso funcionamento seja muito mais visual, que a gente tenha muito mais impacto a partir daquilo que é visual. Então,
Se você tem um calendário que está grudado no seu ambiente de estudo, por exemplo, e nesse calendário você coloca lá data de tarefas, você coloca lá tarefas não só acadêmicas, né, mas tarefas de trabalho, por exemplo, você tem que entregar algum projeto no trabalho, você tem que dentro de casa, por exemplo, você tem que dia de fazer compra, dia de dar banho no cachorro. Então, quando você tem definido isso, anotado, você tira da sua cabeça, né, e coloca no papel. Você vai colocar no calendário, certo? E tirar da cabeça e colocar no calendário vai te liberar espaço mental para você estudar melhor, para você ter uma produtividade melhor, ainda que seu tempo seja reduzido, certo? Então, nesse próximo slide, né, nessa próxima ideia compartilhada, a ideia é estude de manhã cedo. Principalmente para quem trabalha e tem um tempo reduzido, a estratégia é o quê? É você dormir no horário, né, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas você dormir no horário para que sobre tempo cedo e você levante mais cedo, 1 hora, 2 horas, para que esse tempo seja utilizado para o estudo. Por quê? Porque depois do sono, né, estudos demonstram que o nosso sono ele serve também para poder limpar a nossa memória de trabalho. Nossa memória de trabalho vai ficando abarrotada durante o dia, cheia de informações, e isso prejudica a nossa qualidade de processamento de informação. Depois que a gente dorme, ela se limpa e a gente ganha espaço para poder processar novas informações. Então, se você utiliza esse horário da manhã cedo, por exemplo, né, o período da manhã cedo, você está utilizando um período onde a sua mente está funcionando da melhor forma possível, onde o seu cérebro está funcionando da melhor forma possível, porque você tem mais espaço mental para poder processar a informação. Então, quando você, por exemplo, utiliza essa estratégia e você vai poder testar isso e observar, você vai perceber que quando você estuda à noite, por exemplo, depois que a sua memória de trabalho já está abarrotada, você vai perceber que, apesar de você estar aprendendo, você vai estar aprendendo com maior dificuldade, você vai estar aprendendo com menor qualidade e você pode acreditar que está tendo evolução, mas na realidade você está num processo muito mais lento do que você estaria se você tivesse com a memória de trabalho limpa, né? Então você estará compreendendo melhor pela manhã do que à noite, por exemplo, né? Próxima ideia que eu quero compartilhar com você é que, seguindo esse mesmo raciocínio, de que se à noite a gente tem menos espaço mental, tem menos qualidade, então deixe os tópicos mais fáceis ou mais interessantes para você estudar pela noite. Use o seu tempo de forma estratégica. Então, pegue sessões menores, pegue matérias ou assuntos interessantes, mais fáceis e coloque nesse horário da noite. Tire de 1 a 2 horas, por exemplo, por noite, para poder aprofundar nesses tópicos. Porque uma vez que você tem afinidade com esses tópicos, uma vez que esses tópicos são fáceis para você ou são interessantes, você vai conseguir fluir melhor em seu processo de aprendizado, em seu processo de construção do conhecimento. A próxima ideia que eu quero compartilhar com você é você aproveitar ao máximo os seus finais de semana. Eu sei que finais de semana são a felicidade, né, de quem trabalha, existe até memes, né, nesse processo dessa relação que a nossa cultura tem com os finais de semana. Agora, uma coisa é importante, eu não estou dizendo aqui que você vai pegar seu final de semana inteiro e vai utilizar todo ele para estudo, mas eu sugiro que se você, por exemplo, está tirando 3 a 4 horas do sábado, 3 a 4 horas do domingo, por exemplo, para algo de divertido, para algo de relaxante para você, coloque de 6 a 8 horas de estudo. Por quê? Porque você vai compensar a falta de tempo que você tem durante a semana. Então você garante que a qualidade do seu estudo se mantenha semanalmente, certo? Então, utiliza de forma estratégica o final de semana, porque isso vai te dar muito mais rendimento ao final da semana, digamos assim, né? Se a gente for pensar o seu rendimento semanal nos seus estudos. No próximo tópico aqui, eu quero destacar que você pode usar
o seu smartphone para poder agendar cochilos entre períodos produtivos. E aqui eu vou dar um exemplo de algo que eu pratico quando eu tenho muita atividade. Então, se eu tenho muita atividade, eu normalmente durmo menos tempo do que o tempo adequado para mim. E esse dormir menos tempo significa o quê? Significa que eu consigo lidar melhor com o dia, consigo ter uma produtividade melhor durante o dia, na medida que eu consigo colocar cochilos de 10 minutos, por exemplo, 15 minutos no máximo, entre períodos produtivos. E eu acho que é importante destacar o seguinte: algumas pessoas podem até pensar o seguinte, 10 minutos, 15 minutos não vai resolver o sono que eu vou sentir. De fato, não vai resolver, mas você tem uma vantagem, que é o quê? O fato de você tirar um cochilo de 10 minutos ou 15 minutos vai fazer com que você evite entrar em sono profundo, certo? Você está evitando entrar em sono profundo quando você tira cochilos de 10 a 15 minutos, com a vantagem de que você recupera uma parte do seu sono, uma parte da sua vitalidade para a sua produção. Então você não entra em sono profundo e ganha em vitalidade, ganha em energia para você processar a informação. Certo? Um detalhe, viu? Quando eu faço isso, normalmente eu coloco o alarme no Vibra Call, né? no Vibra, né? Porque eu prefiro deitar com o smartphone na mão. Assim, quando ele vibra, eu levanto e desperto, né? Consigo despertar com mais facilidade, ainda mais porque eu não entrei em sono profundo. Isso pode te ajudar também, certo? Aí você pode voltar para o seu estudo nesse processo. Próximo tópico é crie um bom sistema de apoio, e eu diria que esse é um tópico essencial para quem tem pouco tempo livre, tá? Se você formar um sistema de apoio, seja com sua família, seja com amigos, seja com professores, por exemplo, né? Ou seja criando conexão com seu orientador, com sua orientadora, por exemplo, isso vai afetar positivamente a sua gestão do tempo, por assim dizer, né? Por quê? Porque uma vez que essas pessoas estão cientes da sua condição, existe uma tendência de que essas pessoas colaborem com você. Eu diria até mais, se você explica a sua condição para um professor, para uma professora, eu tenho quase certeza de que esse professor, essa professora vai te ajudar nesse processo, porque se tem uma coisa que professores possuem é a capacidade de perceber quando que um discente está se dedicando e quanto que a ausência de tempo disponível ou a necessidade de trabalho vai impactar nessa dedicação. Então, essa percepção que é comum, né, não é regra, mas é comum que docentes tenham, vai te ajudar no seu processo de gestão de tempo, de organização para os estudos, de organização para a sua produtividade acadêmica, tá? Então, eu tenho certeza que os professores vão ter absoluta disposição em te ajudar nesse processo. Isso vai fazer diferença nos seus estudos. Próximo tópico cuide das suas emoções. Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer clichê para você, mas dentro da sua rotina de trabalho, quando você chega em casa e você tem a possibilidade de estar com sua família ou estar com amigos, por exemplo, você está estabelecendo uma manutenção das suas relações. Isso é mega importante para você, mega importante para a sua saúde mental e para a sua qualidade nos seus estudos, nesse processo de correria mesmo por conta de trabalho. Sugiro que quando você chegar em casa, você tenha esse contato com a sua família, com amigos, jante, e entre no canal do Turbine Seu Aprendizado, busque boas ideias que a gente compartilha aqui e vá dormir, vá descansar, porque essa é uma rotina que eu considero simplificada, e porque é simplificada, ela vai tender a ter mais impacto na sua qualidade de vida, e ter impacto na sua qualidade de vida significa maior aprendizagem para você, certo? Próximo tópico, e é um tópico que
ele é mais prático, é você fazer uma auditoria do seu tempo. Primeiro, o pressuposto é: não existem duas pessoas iguais. Você é um ser único, você é um ser que não existe outro igual. Então, você perceber as suas peculiaridades, você perceber a sua individualidade nesse processo, né, é super importante. E essa auditoria vai te ajudar nessa percepção de como que é o seu funcionamento. Eu vou te explicar melhor. Agora, é importante que você entre no modo de hipersinceridade e hipersinceridade com você mesmo ou com você mesma. Por quê? Porque você vai precisar dessa hipersinceridade para poder avaliar o que é melhor para você, o que é mais produtivo para você. E aí, a minha recomendação é que isso seja feito durante uma semana, tá? Até para você ver como que é o seu funcionamento de segunda a domingo, né? Se existem altos e baixos, provavelmente existem, né? Existem picos de produção, de baixa produção e por aí vai. Então, eu pensei aqui em algumas perguntas para você pensar durante essa semana, né, da auditoria, que seria o quê? Você, por exemplo, identificar quando que você é mais produtivo, né? Pensa na semana, você vai vivenciando a semana e você pode perceber que de repente você tem mais produção no começo da semana e essa produção decai, por exemplo. É possível, algumas pessoas conseguem manter uma produção, né? Uma produção mais ou menos equilibrada. Mas é importante que você perceba quando que você é mais produtiva, quando que você é mais produtivo nesse processo semanal, digamos assim. Por isso que a auditoria é interessante que seja durante uma semana, tá? Outro ponto, quando que você é mais produtivo ou mais produtiva no dia. Por exemplo, a gente começou a avaliar na segunda-feira, por exemplo. Na segunda-feira você foi mais produtivo de manhã, de tarde ou de noite. Mapeia isso, porque isso vai ser super importante. Na terça-feira a mesma coisa. De manhã, de tarde, de noite. Perceba como que a sua energia vai variar durante o dia e identifique o período onde você tem mais produtividade e menos produtividade, mais energia e menos energia. Isso vai ser mega útil no seu processo de gestão das suas tarefas. A outra questão é quais são as tarefas que você pode reatribuir ou atribuir a outra pessoa ou terceirizar. Avalia as tarefas durante a sua semana que podem ser terceirizadas. Por quê? Porque isso vai fazer com que sobre tempo valioso para os seus estudos, tempo valioso para o seu aprofundamento nos conteúdos que você está estudando. E por último, identifica quais as tarefas que podem ser sacrificadas. Esse é um momento que você está se dedicando para o seu futuro, que você está investindo energia na sua aprendizagem, na sua graduação. Então, quais são as tarefas que você percebe que são sacrificáveis? Tá? São sacrificáveis. Você vai poder sacrificar essas tarefas. Quais são elas? Faça isso durante uma semana e você vai ter interessantes surpresas. Então, a próxima dica ela está alinhada à ideia anterior, tá? É só para a gente ir aprofundando cada vez mais. Então, usa o seu tempo estrategicamente aqui, só para poder deixar isso evidente para você, para isso ficar na sua consciência, até para você pensar melhor. Eu trouxe aqui essas informações, né? A gente tem 168 horas semanais, tá? Todo mundo tem 168 horas semanais. E se você trabalha 8 horas por dia, você está trabalhando 40 horas semanais, tá? Estou considerando 40 horas semanais aqui. Se você usa o tempo de sono durante 8 horas, e aqui eu quero dar uma reforçada na ideia de que 8 horas de sono é um tempo ideal de sono, tá? A média vai passar por 7 horas, a mínima vai passar por 6 horas, mais ou menos. Então, a ideia é que se você dorme 8 horas por dia, você vai dormir super bem, tá? E você vai gastar 56 horas semanais só para dormir.
E você vai gastar de 10 a 11 horas para comer, tá? Estou considerando aqui almoço, que está variando entre 1 hora e 2 horas, tá? Então é uma coisa entre 1 e 2 horas de almoço. Então você vai gastar de 10 a 11 horas para comer, tá? E aqui a gente já tem o total de 107 horas gastas, tá? 107 horas da semana, das 168 horas semanais. E eu quero reforçar aqui que se você trabalha e estuda, você está provavelmente tendo 4 horas de aula por dia, o que vai gerar mais 20 horas aplicadas do seu dia, e temos aí 127 horas no total, né? Como você pode ver. Então vão sobrar 41 horas, certo? E aqui eu quero deixar claro o seguinte, eu costumo falar que uma graduação é uma jornada, exatamente porque, se você observar só pelos números, a gente já consegue identificar o quão sacrificial é o processo, o quanto que esse processo exige dedicação, exige energia, exige vontade, exige alinhamento com o seu propósito, tá? Então, sinta-se honrada, sinta-se honrado se você está nessa jornada rumo a sua profissionalização de forma tão eficiente, né, de forma tão dedicada. E se eu puder te dar algum tipo de orientação nesse sentido, seria a orientação de você buscar um emprego de meio turno, se existe essa possibilidade na sua localidade, tá? Por quê? Porque isso vai te ajudar a ter mais tempo para os seus estudos, a ter mais tempo para o espaço de lazer, de diversão, e isso significa mais saúde mental para você, significa maior capacidade de aprendizagem, significa maior capacidade de mergulhar ainda mais no conhecimento na área que você escolheu, tá? O próximo ponto que eu quero trazer para você é o fato de que a gente precisa estabelecer um horário fixo de dormir, certo? Então, dormir na hora certa vai significar para você que estuda e trabalha, que você vai garantir o tempo necessário de sono. E o tempo necessário de sono vai te ajudar a ter energia suficiente durante o seu dia de trabalho, durante o seu dia de estudo, para que você tenha mais produtividade, para que você tenha mais qualidade, inclusive, na absorção das informações que você estuda, na absorção e concentração dos livros que você lê ou dos artigos que você lê, por exemplo, certo? O que a gente está dizendo com isso? Que na base disso aí existe uma qualidade na sua memória. Por quê? Porque se você não dorme direito, sua memória de trabalho vai estar ocupada e não vai aceitar novas informações, tá? O próximo ponto que eu quero discutir com você é a necessidade de você manter o seu espaço mais organizado possível, tá? E aqui vale para o seu espaço de trabalho, para o seu espaço de morada e para o seu espaço de estudos, tá bom? Qual é a importância de a gente manter o espaço organizado? É a ideia de que a gente está lidando com uma situação onde o tempo está mais escasso porque você trabalha, certo? Então, se você se organiza com antecedência, se organiza previamente, você garante que você não vai ter retrabalho, não vai repetir tarefas, por exemplo, que você não repetiria se tivesse organizado, né? Se tivesse previamente organizado. Ou a gente poderia falar até numa situação em que você está estudando e de repente você precisa de um objeto, de um marcador, de uma caneta, de uma régua que de repente você não tinha pensado com antecedência, você não tinha organizado previamente, e isso vai te tirar tempo, né? Tempo que seria dedicado para o seu estudo, tempo que seria dedicado para que você possa mergulhar cada vez mais no conteúdo que você precisa para poder estudar, tá? Então, se você se organiza com antecedência, você ganha tempo que já é escasso, mas que você está construindo mais tempo para o seu estudo, mais tempo para você se dedicar a partir dessas dicas que eu estou te passando. Próxima ideia que eu quero compartilhar com você é o conhecimento dos seus limites. O conhecimento dos seus limites, ele é essencial para que você
possa compreender como que é o seu processo, o seu jeito, o seu modo, né? Lembra que você faz aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você pode fazer, certo? Ter isso em mente, ter clareza disso é essencial para que você tenha mais qualidade na sua produção, mais qualidade de vida, mais qualidade emocional, inclusive, mais saúde mental. Porque ciente dos seus limites, você vai ter oportunidade de pensar em como você expande esses limites, ou como você empurra esses limites para mais longe. E eu acredito que se você está aqui assistindo esse vídeo e acompanhando o canal do Turbine Seu Aprendizado, é porque você quer jogar esses limites cada vez mais para longe, certo? Ampliar cada vez mais a sua possibilidade de estudar mais, de aprender mais, de evoluir muito mais e rapidamente. Próximo tópico é, cara, adianta tudo que você puder, adianta tudo que for possível. Por quê? Porque adiantar as coisas significa que você vai gastar menos tempo no futuro com aquela atividade. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Você, por exemplo, quando você pensa numa disciplina que você está fazendo, muito provavelmente você tem uma noção prévia de que vai ser tratado na próxima aula. Digamos que o professor iniciou um assunto na última aula e ele não terminou. É muito provável que ele vai dar continuidade a esse assunto. Então, se você tem ideia, tem noção de para onde o conhecimento daquela aula está caminhando e você faz uma leitura prévia, e leitura prévia aqui não é aquela leitura dedicada que a gente precisa para poder aprofundar, é uma preparação, é você adiantar o que é possível adiantar. E adiantar o que é possível adiantar aqui é você fazer uma leitura, por exemplo, superficial mesmo do que vai ser tratado. O fato de você se adiantar nesse processo vai te dar vantagem sobre a compreensão do assunto em sala de aula. E olha, estamos falando de uma condição onde você está trabalhando e está estudando. Então, o aproveitamento em sala de aula, ele é essencial para que você aprofunde cada vez mais, para que você acelere seu processo de aprendizado, para que você ganhe vantagem, inclusive, sobre você mesmo ou sobre você mesma durante o seu processo, a sua jornada de construção de conhecimento. Então, preparar também o seu ambiente, preparar o seu ambiente de estudos, preparar a sua mente para os estudos, tudo que você conseguir adiantar, adiante. Mesmo que isso a gente esteja falando de uma dedicação de 5 minutos, de 3 minutos, de 2 minutos que seja, mesmo que isso signifique a leitura de uma frase, certo? Lembra que você está otimizando o seu tempo para que você avance no seu aprendizado. E a gente vai olhar isso com mais ênfase, tá bom? Próximo tópico. Observa o modelo de prova de cada docente, de cada professor que você tem. É muito frequente, é muito comum a gente encontrar padrões, por exemplo, em provas de docentes. Por quê? Porque cada um é um ser humano, cada um escolhe uma forma de avaliar o seu conteúdo, o seu aprendizado, a partir da perspectiva que esse docente ou essa docente se sente mais segura e seguro na avaliação. Então, entenda que cada um tem um padrão, certo? Então, se você identifica que tem docente que aplica um modelo de avaliação onde precisa de mais leitura, por exemplo, com textos grandes, você se prepara de forma a interpretar textos, de forma a garantir que a sua interpretação seja a mais fiel possível ao conhecimento que você está estudando. Ou se o professor, se o docente, se a docente, se a professora acabou escolhendo provas objetivas, isso significa que o modo de você estudar provas objetivas vai ser diferente. Você não vai trabalhar tanto na sua qualidade de velocidade de leitura, por exemplo, que seria com textos grandes. Você vai trabalhar agora na interpretação de detalhes e na resolução a partir de detalhes. Por quê? Porque questões objetivas tendem a focar em detalhes. Não que provas que exigem mais leitura, no sentido de provas com muito texto, não existam detalhes. Pelo contrário, vão haver detalhes. Porém, esses detalhes vão ser diluídos nessa quantidade de texto. Então, a leitura é diferente, o olhar é diferente, a perspectiva é diferente. Então, outra coisa,
o docente ou a docente escolhe questões objetivas ou questões abertas. Isso vai direcionar a forma como você estuda. Você vai estudar para responder questões objetivas ou você vai estudar para poder escrever um texto argumentativo e que prove o seu ponto de vista? Entende como é diferente? Então, a partir do modelo de prova do seu docente, da sua docente, você vai traçar a estratégia correta de estudar. Por quê? Porque a forma correta de estudar vai reduzir o tempo necessário para que você estude. Isso vai te ajudar a otimizar a qualidade do seu estudo, a otimizar a qualidade do tempo que você está dedicando aos seus estudos. Próximo tópico, use temporizadores, use cronômetros. Para quê? Os cronômetros eles vão te ajudar a mapear o seu padrão de produção, o seu padrão de estudos, o seu padrão de acesso ao conhecimento com uma leitura, por exemplo. Vou dar um exemplo prático do uso de cronômetros, por exemplo, de temporizadores. Você pode programar, lembra que a gente já programou as tarefas, né? A gente já viu a ideia de você buscar o seu padrão durante a semana. Você já viu aquelas tarefas que vai exigir mais tempo, menos tempo, tarefas que podem ser terceirizadas, que não podem ser terceirizadas, tarefas que podem ser sacrificadas, tarefas que não podem ser sacrificadas. Então você está classificando cada vez mais as tarefas. E o fato de você classificar as tarefas vai te levar a compreender, por exemplo, que uma tarefa vai exigir que você gaste 30 minutos, por exemplo. Você tem uma lista para poder responder. Você gasta quanto tempo para responder uma lista com 10 questões? Você gasta quanto tempo para responder uma lista com 30 questões? Percebe? Quando você tem essa percepção, isso te ajuda a se organizar melhor. E o temporizador vai servir para isso. Por quê? Porque digamos que você programou que você vai estudar durante 1 hora. E dentro dessa 1 hora você vai resolver a quantidade de questões que seja necessária, né, na sua lista, por exemplo, no seu estudo. Ou ler a quantidade de páginas necessária, ou ler a quantidade de capítulos necessários. Bom, o ponto é que você com um temporizador, você sabe que você tem 1 hora para estudar. E se você, por exemplo, programa seu temporizador para 5 minutos, por exemplo, antes, 55 minutos, ele vai alarmar com 55 minutos. Com 55 minutos, você sabe que você tem mais 5 minutos para poder fechar alguma questão, para poder avançar em algum ponto do raciocínio do seu estudo, uma vez que você tem pouco tempo, tá? Então, a gente está falando de uma questão que não é a questão ideal, tá? Então, a gente está falando de uma situação onde o tempo está reduzido, então a gente precisa otimizar. E o ponto é que se você usa cronômetros para suas atividades, para suas tarefas, vai te levar a um ponto onde você vai ter uma maior compreensão de quanto tempo é necessário para você efetuar uma tarefa. E esse ponto acumulado vai acabar formando em você uma maior consciência de organização de tempo, porque agora você tem mais consciência, mais noção de quanto tempo é necessário. Então você vai poder programar, se programar melhor e programar melhor o seu dia, a sua semana. Então eu diria que com esse modelo de pensamento você vai acabar tendo uma organização muito mais eficaz, sobrando tempo para outras atividades que sejam importantes para você também. Próximo tópico aqui, tópico 17, aprenda continuamente. O que seria aprender continuamente? É não desperdiçar momentos de aprendizagem. E aqui eu vou te dar a ideia de você levar materiais no seu celular, levar materiais em PDF. Você pode também fotografar materiais que você vai precisar ler, que você vai precisar analisar, que você vai precisar estudar. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, descobrir se no seu trabalho existe alguém que também está estudando, que também se dedica, de repente alguém que no tempo de um café, no tempo de um espaço que você tenha, que tem condições, por exemplo, de você conversar com essa pessoa, discutir com essa pessoa o conteúdo. Esse movimento de conversar sobre o conteúdo vai te ajudar na retenção, na memorização, na qualidade das redes neurais que estão sendo construídas a partir da experiência com aquele conhecimento. Outra coisa, isso é uma ideia que eu particularmente indico muito. Por quê? Porque muita gente trabalha enquanto estuda. E um aspecto que você pode utilizar, uma tática que você pode utilizar é
Você, por exemplo, que assiste aulas no YouTube, né? Você pode, por exemplo, extrair os áudios das aulas do YouTube e jogar para o seu celular. O que acontece? Você com os áudios no seu celular, você pode simplesmente, no seu tempo de deslocamento, no seu tempo de tomar café, no seu tempo de pausa, escutar esse material, né? Enquanto você está comendo, enquanto você está fazendo uma atividade mecânica, por exemplo, você pode estar escutando esses áudios de aulas que vai acrescentar na qualidade, né? E vai reforçar as conexões neurais que você está construindo a partir daquele conhecimento, ao redor daquele conhecimento. Então, a ideia é aprenda continuamente, aprenda sem parar. Próximo tópico aqui, tópico 18, é você manter o seu gerente ou a sua gerente, o seu coordenador, a sua coordenadora informada. Por quê? Porque essa é uma condição que só não é aplicável para quem tem um negócio próprio. Se você é seu chefe, se você é sua chefe, você não precisa desse tópico em específico. Agora, quem precisa, quem trabalha para outra pessoa, quem trabalha para uma empresa, por exemplo, é importante que você mantenha as pessoas que gerenciam, né, cientes da sua condição como estudante, como alguém que precisa de um tempo específico, ou que pode haver uma situação em que vai precisar negociar tempo, vai precisar negociar momento. E aqui eu trago 3 ideias para você focalizar no sentido de que é algo que você precisa se certificar de estar presente na sua atitude para que você não tenha prejuízos, para que você inclusive tenha uma relação muito mais saudável de trabalho, que é o seguinte, você sempre notificar, né, seu chefe, seu gerente, sua chefe, sempre notificar se precisar de algum horário específico para estudar, certo? Notificar. Lembra que a gente tá falando aqui de um diálogo onde você consegue reconhecer o valor que a empresa que você trabalha te dá pelo conhecimento que você está construindo, pelo investimento de tempo e energia que você está colocando na sua formação, na sua profissão, né? É uma valorização da sua evolução. Então você tem espaço para poder dialogar, no sentido de se precisar de algum horário para estudar, no sentido de se você tiver necessidade de chegar mais cedo ou mais tarde para compensar horários que você tenha utilizado, ou compensar horários de tempo de folga, por exemplo. E terceiro ponto, identificar possíveis interrupções no fluxo de trabalho. Tá? É importante que o diálogo seja aberto, é importante que você deixe a situação o mais clara possível, o mais evidente possível, o mais transparente possível. Para quê? Para que suas relações sejam relações positivas com seus empregadores, tá? E que os empregadores tenham relação positiva com você também, porque sabe que é uma pessoa que pode confiar, sabe que é uma pessoa que conversa de forma transparente. Então, no próximo tópico, a gente vê aqui o tempo morto, né? De você utilizar o tempo morto. O que seria o tempo morto? Quando a gente fala em tempo morto, a gente está falando em um aspecto de uso do tempo em que esse tempo não é visto como um tempo útil para fazer alguma coisa, não é percebido como um tempo útil. Então, é possível que você comece a identificar vários momentos no seu dia em que você pode classificar como um tempo morto, que você poderia inserir ali material de estudo para que você continue em seu processo de aprendizagem, aproveitando ao máximo o seu tempo. Então, por exemplo, você está esperando o seu atendimento num consultório médico, você está numa fila de banco, você está esperando o seu filho ou sua filha sair da escola quando você vai buscar. Então, são momentos em que você pode inserir, né, principalmente com aquela ideia que eu dei anteriormente, né, de você gravar, por exemplo, ou na verdade extrair os áudios de aulas para que você escute nesse momento, né, de espera. Você está fazendo um aproveitamento do seu aprendizado, um aproveitamento do seu estudo, né, da sua qualidade de estudo. Então, são momentos que podem ser facilmente transformados em momentos produtivos, né, mas que quando a gente não tem ciência do que está acontecendo, a gente deixa esses momentos passarem, né? E
último tópico que eu quero compartilhar com você é: reserve o tempo da diversão, reserve o tempo do descanso, certo? E pensando no tempo da diversão, eu quero chamar a sua atenção para você focalizar em coisas que também sejam divertidas para você focalizar em coisas que realmente te agradem, né? E eu inseriria assim, uma mistura que eu sugiro você fazer, né? É o que? É você juntar o que é divertido para você, juntar o que é agradável para você com as obrigações que você tem nos estudos. E para isso eu vou dividir aqui em recompensas de dois níveis, né? Recompensa de nível básico, recompensa de nível avançado. Nas recompensas de nível básico, o que eu pensaria? Por exemplo, toda vez que eu cumpri um objetivo de estudo, que eu cumpri uma lista, por exemplo, de questões, ou que eu concluí um capítulo que eu tenho que estudar, né? Eu sugeriria, né? Eu me daria o quê? Coisas gostosas para comer, ou me daria a possibilidade de assistir um filme ou um capítulo de uma série que eu gosto. Então, isso são recompensas que eu posso dar de nível, que eu vou chamar de nível leve. Por quê? Porque é um nível que eu posso repetir, né? Durante tempos. Agora, a recompensa de nível mais avançado, eu diria o seguinte, que quando eu consigo cumprir o fechamento de um projeto, quando eu consigo cumprir o fechamento de um objetivo, de uma meta que eu tenho, por exemplo, eu posso me presentear com o quê? Com saídas, por exemplo, de repente eu me dou a possibilidade de sair com amigos para comer uma pizza, de sair para uma festa, né? Se você gosta de festas. E eu diria mais até, eu me daria, por exemplo, uma sessão de massagem, né? A gente está falando de um autocuidado, a gente está falando de uma forma de você se presentear, né? Lembrando sempre que você é a pessoa mais importante que você tem. Então você precisa cuidar de você para que a coisa ande, para que você consiga alcançar os objetivos que você tem, certo? Então, cuidar de você é a coisa mais importante que você pode fazer, e é uma das coisas que, como cultura, é o que menos a gente dá ênfase, né? Que é o autocuidado, que é a possibilidade de dar conta de si, de se agradar. Isso é super importante na sua caminhada, na sua jornada. Então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, e se você chegou até aqui, eu vou te pedir para você deixar o seu like, o seu curtir, para você deixar seus comentários aqui embaixo, tá? Nos comentários, compartilhar esse vídeo, essa aula que pode servir para outras pessoas, e dizer que acompanhe o progresso do nosso canal, porque você também vai acabar evoluindo junto com o canal, tá? Gratidão por estar até aqui e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!